E aí, pessoal, mais um episódio aqui do InciCast e a gente tá com um convidado especial, um dos mais conhecidos aqui da região do Cariri, CEO da Mr. Jots e já é líder, né, do mercado de empresário de modas. Então, a gente também tá no clima especial de Natal. Tô aqui com meu amigo Eduardo. Olá, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do InciCast. Vamos aqui trazer um bate-papo bem interessante, bem produtivo com o CEO da Mr. Jots, um cara que tem seus princípios, seus valores, e vamos dar boas-vindas a eles, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mr. Jots. É um prazer estar aqui com vocês, participando do InciCast. Me alegrei bastante quando eu recebi o convite e espero muito contribuir, né, nesse episódio, falando um pouco da nossa trajetória empreendedora, história de superação, porque eu creio que cada um de nós tem uma história de superação. E estou aqui para contribuir no que for necessário. Vamos bater um papo bem descontraído, né? Falar sobre empreendedorismo, espiritualidade e aquilo que vocês mandarem. É isso aí, cara. Eu já tô vendo que tu tem um currículo muito bom, né? Tu já é apresentador de um podcast, Empreendedores de Fé. A gente vai deixar o link aqui na bio. Já participou do Legendários, né? Já participou em 5 vezes, não é isso? 5 vezes. 5 vezes. Empreendedor, consultor de imagem e posicionamento. E olha, não tem algo que o Jonas não pegue que não faça com excelência, né? Então, Jonas, para a gente estar começando, gostaria que você contasse um pouco da sua história, né? Quem é o Joanderson, né? O que é que ele faz, e agora é contigo. O Joanderson, eu sempre costumo dizer, é uma pessoa normal como todos os outros, né? Que desde criança carrega vários sonhos e alguns desses sonhos já se tornaram realidade. Só que quando a gente fala de empreendedorismo, eu carrego na minha trajetória isso de uma forma muito interligada a um propósito, porque empreender não é só você querer colocar um negócio. Eu costumo dizer que quando você não sabe administrar a sua própria vida, você ainda não está apto a administrar um negócio. Só que isso é uma constância, isso é uma construção. Não é que eu tenho uma vida perfeita, não é que eu tenho uma administração perfeita da minha vida. Então, nós estamos nessa caminhada. Então, com 8 anos de idade, eu descobri essa minha vocação para o empreendedorismo. Como assim, Jonas? Eu cheguei da escola como uma criança normal, só que eu admirava o comércio já, aquele contato com as pessoas. Eu sempre fui muito comunicativo. Tem aquela criança da sala de aula ativa, da galera do fundão? Pronto, eu era esse. Ativo, falava com todo mundo, muitas brincadeiras, e essas brincadeiras levavam a gente à coordenação, à diretoria, mas eu sempre fui um líder dentro de sala. E quando eu cheguei em casa, em um determinado dia, eu disse assim, pai, eu quero uma banquinha de bombom. Agora me pergunto por que uma banquinha de bombom. Eu não tinha necessidade, a verdade tem que ser dita. A minha família ela não era de poder aquisitivo alto, mas também não nos faltava nada. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador e era só um desejo de criança de querer ter o seu negócio. Então, ali já foi despertado o meu propósito de empreendedor. E eu lembro-me como hoje meu pai me levou em uma determinada loja aqui da nossa região, que é uma das pioneiras nesse ramo de bombom, pipoca, que é o rei das balas. Inclusive, eu tive lá esses dias e me veio uma memória incrível, né, porque me gerou uma memória afetiva muito grande essa história. Eu fui comprar algo para a minha loja, né, que lá a gente tem um espaçozinho com bombons, isso e aquilo para os nossos clientes, e quando eu adentro aquela loja me veio toda aquela lembrança, eu quando criança, chegando lá com meu pai, fazendo a nossa primeira banho de loja, o nosso primeiro banho de loja, e eu hoje entendo que ali nascia meu primeiro negócio. Eu chegava da escola, tomava banho, almoçava e abria meu negócio. Botava a banquinha na calçada, eu já tinha um pouco de noção que o dinheiro que entrava não era meu, porque eu tinha que repor mercadoria. Eu comecei a perceber que as pessoas que passavam na época, existia um hábito de comprar cigarro por unidade, e eu não vendia, eu era criança. E aí eu lembro que eu fui em uma outra loja, disse, cara, eu quero comprar cigarro para vender na minha banquinha. Eu não pude comprar porque eu era criança, então eu tive que voltar na casa dos meus pais, levar a minha mãe para poder comprar. E ali começou, né, a minha história como empreendedor. Eu hoje digo que foi meu primeiro negócio, com 8 anos de idade. E de lá para cá essa vontade, esse propósito, porque empreender é um propósito de fato, né? Você tem que amar o que você faz e eu demorei.
Eu demorei a entender qual era o meu propósito de empreendedor, até que eu me achei, né? Eu já passei por diversas áreas. Eu já empreendi no segmento de estética automotiva, roupa de artes marciais, ou seja, era moda, mas interligada a artes marciais, mas não vingou. Eu quebrei esse negócio. Então, foi uma época de amadurecimento, de aprendizagem, até que eu cheguei no meu propósito empresarial, que é a Mister Jots. Quando você se encontra naquilo que você faz, é como se as portas elas se abrissem naturalmente. Você não precisa de muito esforço. Eu costumo dizer que Deus está sempre fazendo a parte dele. Quando nós fazemos a nossa parte, as coisas ela tendem a fluir de uma forma mais natural. Então, tipo, sou um cara comum, como todo e qualquer outro, mas cheio de sonhos, assim como eu já falei, gosto muito de atividade física, tenho um filho chamado Miguel, que é a minha riqueza aqui nessa terra, tudo que eu faço é pensando no bem dele, não sei se vocês são pais ainda, mas, de fato, quando você desperta esse amor de pai, você entende um pouco do amor de Cristo para conosco, porque não é que eu esteja comparando o amor de Cristo conosco, porque não há comparação, mas quando você se torna pai, assim você vê um pouco desse verdadeiro amor. E aí, um cara que veio para essa terra para servir, eu amo servir, não é à toa que eu faço muito essas conexões, que muitos chamam de network, mas para mim é servir. Eu estou aqui para servir você, eu estou aqui para servir você, dentro daquilo que Deus colocou no meu coração. Cada um carrega um dom da parte de Deus, e o dom que Deus depositou sobre a minha vida, eu estou aqui para transbordar na sua. Então, eu amo hoje servir a Cristo, eu amo estar em comunhão com meus irmãos, eu amo a Mister Jots, né? Eu amo o que eu faço, e é isso. Eu sou um pouco de tudo, mas que hoje eu entendo que esse tudo, nada existiria se não fosse por uma razão maior que é Cristo Jesus. Meu princípio maior é saber se eu estou dentro dos princípios que Deus determinou para a minha vida. Cara, muito lindo tua história, muito lindo mesmo. E ao que... Nossa, eu tenho muitas coisas para te perguntar, mas ao que você falou que desde pequeno você já tem uma mentalidade bem madura, né? E em questão do dinheiro que entrava, você falou, o dinheiro que entrava, em nenhum momento você mencionou que ia para os teus bens em relação aos teus prazeres, o que tu gostava, o que tu queria aproveitar de forma alguma. Entrava dentro desse teu propósito. Então tu já tinha visão de futuro desde pequeno, tu já sabia o que tu queria, né? Tava ali vendo quais os produtos que mais vendiam, né? Fazendo ali aquela gamificação, né? E aí, cara, muito bom. Hoje nem todo mundo tem maturidade. Hoje, por exemplo, o cara que ganha no Caribe dá sorte. Ele ganha ali seu $500 mil, ele já torra tudo. Dentro de um ano, falta de educação financeira. Mas também é questão de propósito, né? Qual a visão que você tem. E eu achei muito legal isso, cara. Mas me conta um pouco qual realmente foi o teu ponto de virada. Porque assim, tu começou na escola, né? E aí tu continuou vendendo desde a escola até hoje. Quais foram os produtos que tu mais vendeu, né? Foi as roupas de artes marciais, Marcelo? Na verdade, como eu falei no início, eu já trabalhei de tudo um pouco, né? Meu primeiro negócio foi vendendo bombom na calçada da minha casa. Eu chegava da escola, né, e colocava a banquinha na calçada da minha casa. De lá para cá, hoje eu tenho 34 anos. Eu tinha 8 anos quando isso começou a acontecer, a minha caminhada como empreendedor. Então, antes eu buscava entrar em áreas que dava dinheiro. Não, teve a febre do açaí? Sim. Eu vou colocar um açaí porque está dando dinheiro e tal. Quebrei minha cara. Por quê? É aquilo que eu falei. Existe um propósito que cada empreendedor carrega. Quando você vê pessoas prosperando em determinadas áreas, ali é o propósito empresarial dele. Não é porque hoje eu tenho um conhecimento na área de moda, porque eu tenho esse conhecimento, e é leve fazer o que eu faço, que pessoas que, tipo assim, João Anderson está dando certo na Mister Jots, eu vou colocar uma loja de moda masculina. Se não for o propósito dele, não vai. Do mesmo jeito que se eu tiver o maior dinheiro na minha conta e querer, um exemplo, construir, eu não vou conseguir, porque não é meu propósito empresarial. Então, por que é que eu estou contando isso? Porque durante essa trajetória que eu mexi com diversos segmentos, estética automotiva,
roupa de artes marciais, eu já cheguei a ter o açaí, cheguei a ter uma revenda de gás, que foi aí onde teve a virada de chave na minha vida, que é onde eu vou chegar do que você me perguntou. Como assim, Jonas? Eu cheguei em uma determinada empresa chamada Master Gás, depois de toda essa trajetória empresarial que eu tive e que todas foram frustradas. Todas foram frustradas. Não foram negócios que deram certos. Todos deram errado. Quebrei, tive dívidas, não deu certo, só que eu nunca desisti. Uma das virtudes de um verdadeiro empreendedor é não desistir. Tem muitas pessoas que no primeiro obstáculo já desistem. Se você pegar as grandes empresas de hoje, começou de uma forma e no decorrer da caminhada passou por situações que poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço para chegar onde ela chegou hoje. Então, quando eu tive a banquinha de bombom, eu passei pela minha primeira frustração. Qual, Jonas? Eu vou falar algo aqui bem pessoal. Eu sou um cara que eu gosto de trabalhar muito com a sinceridade e com a verdade. Não é à toa que eu não preciso me esforçar para determinadas situações, porque eu falo o que eu sou. Eu tinha uma irmã que era dependente química, e eu com 8 anos de idade. E naquela época era algo que a nossa família ainda não conseguia lidar. Acho que família nenhuma consegue lidar com isso. Então, uma vez eu acordei para ir para a escola, a minha banquinha estava arrombada. Então, foi minha irmã de madrugada, ela quebrou minha banquinha para tirar o dinheiro que tinha lá dentro, para poder usar as coisas que ela usava. Então, eu com 8 anos de idade, totalmente empolgado com o meu negócio, eu tive a minha primeira frustração. Então, imagina aí, para uma criança sem entender muito o que estava acontecendo, eu podia muito bem, não quero mais, me decepcionar, ficar triste, chorei bastante, eu era apenas uma criança, e choro até hoje, né? Mas naquela época, mas eu disse, eu não vou desistir. Levei a banquinha para um marceneiro que tinha lá próximo, mandei ele ajeitar, eu com 8 anos, mandei ele ajeitar, botei um cadeado maior, o cadeado antes era só na... preparado. O cadeado antes era só na frente, ali na parte do meio, eu coloquei botar mais 2 laterais, se eu quero ver ela arrombado de novo. Então, por que é que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que querem empreender hoje, muitas das vezes é só um desejo para ganhar dinheiro. E se o desejo for esse, no primeiro tropeço vai ficar, não vai seguir. Tem que ter um propósito maior. Então, quando eu identifiquei o meu propósito, que foi a virada de chave na minha vida, quando eu cheguei na Master Gás, eu sabia que eu estava ali por um determinado tempo. Fiz com excelência, a empresa deu certo, eu comecei a faturar mais ou menos 3 milhões anual na Master Gás, com 3 unidades, mas eu não amava o que eu fazia. E aí veio a ideia da Mr. Jots. Quando eu comecei a entender o poder da imagem, comecei a me vestir melhor, comecei a me posicionar melhor na Master Gás, e eu comecei a ver a diferença dentro do meu negócio, só pela uma imagem, pelo um posicionamento diferente. Eu disse, cara, por que é que eu não boto uma loja de roupa? E aquilo ficou na minha mente. Porque as pessoas ficavam brincando comigo, lá vem o personal style da igreja e tal, eu sempre gostei de me vestir bem naquela fase, até que chegou um irmão para mim da igreja que eu congrego e disse assim, cara, por que tu não bota uma loja de roupa? Então, interligou ao meu desejo, eu creio que Deus usou a vida dele para me dar uma resposta. Os caras já se espelham em ti, tu é um cara que desenrola bem e tal, tu devia ter uma loja de roupa. Então, eu disse assim, quem sabe? Quando eu fui para o projeto da Mr. Jots, que a princípio não era Mr. Jots, ia ser um outro nome, Mr. Duque. Eu sempre me interliguei a esse MR, que é a nomenclatura de senhor. Eu queria porque queria esse MR. Só que o Duque era aquela nomenclatura de sinal de nobreza de tempos atrás, mas quando eu fui registrar a marca já tinha, então não passou. Aí eu cheguei no hotel que eu estava hospedado e disse, cara, que nome eu vou colocar? Porque o Duque não vai dar... Até que, assim, se as pessoas estão se espelhando em mim, se o projeto da Mr. Jots está vindo por uma certa essência, então como é meu nome? Joans Tavares Silva. Se eu abreviar Jots, Joans Tavares Silva, Mr. Jots, aí eu senti uma alegria tão grande, eu trouxe a minha identidade para dentro da minha marca, porque hoje a Mr. Jots é uma marca, né? Não é uma loja, é uma marca, que tem lojas que vendem essa marca.
E aí, cara, de fato, foi a virada de chave na minha vida. Porque quando eu inaugurei a Mr. Jots, que vai fazer 2 anos agora em novembro, no primeiro mês de loja, eu faturei mais do que na Master Guys, em um mês. Absurdo, No primeiro cara. mês de loja, uma marca que ninguém conhecia, era uma marca nova, eu inaugurei no dia 29 de novembro de 2023 e o meu faturamento de um mês, que eu vou botar de novembro para dezembro, foi maior do que o meu faturamento da Master Guys que eu já vinha há 3 anos. E ali eu disse, cara, se eu nem depositei a energia devida no meu primeiro mês, porque eu estava dividido, e se eu focar aqui? E foi onde veio a ideia de eu vender a Master Guys para um outro empresário no segmento de gás e foquei 100% na Mr. Jots. E aí, cara, de lá para cá, eu lhe falo com toda sinceridade, eu nunca retrocedi em termos de faturamento. Aquele mês de dezembro, em janeiro, que é um mês frio, já faturei mais, em fevereiro já faturei mais, e ali foi. Então, a virada de chave foi nisso, quando eu encontrei o meu propósito empresarial. Hoje eu posso dizer que eu amo o que eu faço, eu estou dentro de uma área que eu domino, eu entendo da onde eu entro até onde eu saio, que vale muito, muito em consideração você dominar o que você faz. E quando você faz o que você ama, cara, tudo se torna leve. Então, hoje eu posso dizer, estou com a voz até um pouco rouca, eu passei o dia hoje atendendo em loja, a gente lançamos hoje uma campanha diferenciada, eu passei o dia hoje em loja. Para mim foi um divertimento, atendendo frente a frente com o meu cliente, que não é só um cliente, hoje é um amigo. Então, hoje eu posso dizer que os resultados eles são consequência por a gente fazer o que a gente ama. Então, a virada de chave foi nisso, quando eu entendi o meu verdadeiro propósito, que é dentro da Mr. Jots fazendo o que eu amo. Muito bom, cara. E quando é pra dar certo, até os ventos sopram a favor, né? Tudo começa a andar, né? Fluir direitinho. É. Você fala sobre sua trajetória, né? Sobre a partir desde os 18 anos até a partir do momento que o seu amigo, o seu irmão ali da igreja deu toque a você sobre por que não investe nessa área, na área masculina. A gente sabe hoje em dia que está evoluindo isso, essa parte da área masculina, da área visual masculina, tanto vestimenta como as outras áreas. Mas a gente sabe dessa dificuldade. Como foi para você lidar com isso desde o começar 2 anos atrás, com essa fragilidade que tem dos homens dizer, não, eu vou me vestir de qualquer jeito, para mim tá bom, tá o suficiente? Ainda há essa resistência, mas como você mesmo falou, de uns tempos para cá, o homem ele vem entendendo mais o poder da imagem. O homem ele se tornou mais vaidoso, o homem ele se tornou mais bem apresentável em um quesito geral, não só da parte de vestimenta, mas tipo procedimentos estéticos, cuidado de saúde como academia. Então o homem ele passou a se cuidar mais. Se você colocar hoje, estatisticamente falando, a moda masculina ela está crescendo muito mais do que a feminina, porque as mulheres elas já carregam essa essência desde a sua natureza, de vaidade, de se vestir bem, da mulher, é do empoderamento feminino. Mas os homens não. Os homens despertou isso agora, de uns tempos para trás. Então a moda masculina está num processo de crescimento que você não tem a noção. Ano após ano, ela se supera a cada detalhe, porque os homens eles têm entendido isso. Então, quando eu coloquei a Mr. Jots, você lembra que eu falei que foi porque eu entendi a diferença da imagem e do posicionamento dentro da minha vida? E eu disse, cara, eu não vou vender só roupa, porque roupa muita gente vende. Você entra em várias lojas, não, eu quero uma polo, o cara vai lá, pega a polo, te entrega e tá tudo bem. Se eu vou vender transformação, eu vou vender a melhor versão do cara. Por quê? Tu vai entrar na minha loja, eu não vou te empurrar a peça, eu vou te acolher, eu vou te despertar no mais profundo do teu ser algo que está dormindo lá, que todos nós temos, uma essência interior, e nós somos aquilo que nós refletimos. Se você está ruim consigo mesmo internamente, você vai refletir isso. Então, quando você vê um homem descuidado, um homem que não se veste bem, um homem que está todo, vamos usar o nosso argumento aqui da região, desmantelado, pode ter certeza que sua vida interior está desmantelada. Você é reflexo daquilo que você está interno. Então, o nosso primeiro trabalho foi esse, de alguma forma,
antes de vender uma roupa, trabalhar o interno do cara. Aí entra a crença que eu tenho, a parte espiritual, aí entra aquilo que Deus depositou sobre a nossa loja, porque assim, às vezes as pessoas não enxergam algo que quem carrega é você. Você tem uma essência, não adianta eu querer ser você, porque a essência é tua. Então, eu hoje tenho uma essência, eu falo isso com humildade, porque essa essência Deus colocou no meu coração, que a gente transborda na vida de outras pessoas, assim como você tem a sua. Então, o copia e cola nunca vai dar certo, porque você vai ser sempre a identidade do outro e nunca a sua. Então, nós somos o que somos e nós transformamos isso no nosso atendimento. Então, por que que em um curto espaço de tempo a Mister Joss tem alcançado os resultados que ela está alcançando? Porque nós fizemos algo que as lojas não faziam, e tem lojas que se dão super bem porque tem a essência delas, mas a nossa essência é essa, transformar homens em suas melhores versões, não só vender roupa. E, cara, acreditem, tem dado certo. Porque eu vejo homens hoje, cara, bicho, eu não me sabia me vestir, depois que eu conheci a Mister Jots, meu guarda-roupa hoje é todos Mister Jots. Então, a gente pegou essa crescente dentro do nosso segmento, implementou o nosso posicionamento e deu super certo. A gente coincidiu o útil ao agradável. Cara, Não, já ia dizer que as pessoas acham que a gente consegue mudar a vida de outras pessoas somente no financeiro, ou com a ajuda. Não, mas a gente consegue mudar a vida de uma pessoa na imagem dela também. Uns 2 anos atrás também, o pessoal estava conversando sobre isso, sobre o visual, que você passa uma credibilidade. Não é questão de status, não é questão de ego, mas é questão de realmente passar uma confiança para uma pessoa, entendeu? Passar uma credibilidade. E eu queria perguntar como foi assim, o momento que você disse, não, eu vou abrir minha loja física, eu vou tirar isso do papel, eu vou construir. E como foi para lidar com as críticas no começo, assim? Como foi a sua reação, o processo? Cara, eu vou ser bem sincero para ti. Eu vou começar por a questão de como foi para tirar do papel, né? Vou dentro da sequência de perguntas que você me fez. Quando eu comecei a interligar o meu desejo com o que as pessoas começaram a falar, cara, por que é que tu não abre? Por que é que tu não abre? Aí eu comecei a desenhar o projeto. E não é à toa que em 3 meses a Mister Jots não só nasceu, mas como ela foi fundada, foi inaugurada. Foi 3 meses. Esses 3 meses ele me acompanhou. Eu até lembrei aqui agora. Eu casei há pouco tempo e foi em 3 meses. Eu conheci minha esposa, que hoje é minha esposa, com apenas 3 meses nós casamos. É uma coincidência, né? Interessante. Mas vamos lá, ao que interessa. Quando eu comecei a colocar no papel qual vai ser o nome da loja, quando eu vou inaugurar, onde eu vou inaugurar, então tudo foi fazendo meio que sentido, desde o início. O meu desejo com o que as pessoas vinham para me falar. E começou essa construção. Não é à toa que onde nós estamos hoje, a Mister Jots, era um ponto que nada dava certo. Já estava fechado há mais de 1 ano e anteriormente já tinha tido várias empresas. Não tem aqueles pontos que as pessoas dizem assim, cara, nada dá certo ali? Vocês já viram isso? Já. Pronto, onde a Mister Jots está hoje, tinha essa profecia. Nada dá certo lá. Então, em 3 meses, a gente colocou no papel, abriu a empresa, reformou o prédio, primeira coleção e inauguramos a loja. E quando a gente foi para colocar lá, muitas pessoas me chamou de doido. Aí já é indo para sua outra pergunta, as críticas. Meu irmão, tu tá ficando doido. chuva, né? Todo mundo hoje Desse tá jeito. vendendo roupa, tu tá indo porque não sei o quê, e eu Só calado. mais um, né? Só mais um. Ah, tu tá invejando o A, tu tá invejando o B. Cara, recebi muito isso. Só que não era. Era um desejo do meu coração. Era o que eu gostava de fazer. Sim. Então, nasceu por conta disso. Esse ponto nunca deu certo nada, tu vai quebrar mais uma vez. Mas, cara, eu estava tão convicto da direção que Deus me deu. Uma vez eu olhei para aquele ponto, na primeira vez, na verdade, eu saí da casa da minha avó, eu fui almoçar nesse dia na casa da minha avó e esse ponto era quase de frente, porque minha avó hoje é falecida. Aí eu olhei para o ponto e Deus disse, é ali. Eu digo, não pode. Comecei a conversar com Deus, sabe? Eu tenho essa loucura. Aí, que para alguns é loucura.
Deus, não pode, ali nada deu certo nunca. Vai ser ali e vai dar certo para a glorificação do meu nome. No primeiro mês, você lembra que eu falei que eu faturei algo que eu não esperava? Deus me respondeu de novo. Eu não disse a você que ia dar certo. E, cara, eu tenho vivido um milagre no projeto da Mister Jobs todos os dias. E eu tenho uma aliança com o Senhor, que aonde quer que a gente chegar, seja qual for o resultado que a gente alcançar, não sou eu. Eu estou apenas conduzindo esse projeto que Ele depositou na minha mão. A honra é dele, a glória é dele. Os méritos é do Senhor. Nós fazemos a nossa parte. Mas, meu irmão, existem coisas que Deus me dá assim como ideia que, às vezes, eu mesmo não acredito. Às vezes, eu mesmo não acredito que esse pensamento de estratégia de venda, de marketing, foi eu. Porque não é meu. Então, por isso que eu digo que tudo é dele. Eu sou apenas um vaso ali que ele me escolheu para gerir esse projeto. E não é à toa que, tipo, eu já vi casamento ser restaurado dentro do projeto da Mister Jobs. Você lembra que eu falei que é do interior? Chegou um cliente uma determinada vez na nossa loja, e eu comecei a atender ele e eu notei que ele não estava bem, cara. O refúgio dele naquele dia era gastar. Quer um cappuccino? Quero, cara. Quer algo? Ele aceitava tudo que eu pedia. Ele só queria ficar ali naquele ambiente. E eu vi que ele não estava bem. E eu não conhecia o cara. E ali a gente começou, fiz questão de atender ele. Disse, meu irmão, você está bem? Aí ele começou a desabafar a vida dele. Cara, estou separado e tal. Aí eu comecei a entrar. Meu irmão, família é tudo e tal. Eu já errei nessa área. Eu tenho legalidade para falar sobre isso. Bicho, teve um dia desse que ele chegou lá com a esposa dele. Aí ele, meu amor, você lembra daquele cara que um dia disse que me deu um conselho para estar onde a gente está hoje voltando? Ó, foi ele aqui. Então é sobre isso. O projeto da Mister Jobs não é só vender roupa. Mudar a vida de É pessoas, algo né? interno mesmo, entendeu? Então não é à toa que a gente vem fazendo o que as coisas estão acontecendo. E hoje eu recebo crítica, até hoje. E nós vamos continuar recebendo. Sim. Só que quando nós temos a visão clara daquilo que nós carregamos, a própria Bíblia fala que quando nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, nada nos abala. E hoje eu posso lhe dizer que nada me abala. Nada me abala. Vem as críticas, vem as ofensas, vem o que... Mas se eu sei que eu não sou aquilo, eu sei para onde eu quero ir, cara, eu continuo. Porque eu sei onde eu vou chegar. Isso é sobre identidade, né? Você é um cara cristão, você já demonstrou isso desde o começo. E é muito maravilhoso isso, porque a gente vê que o teu coração, ele arde pelo Senhor. Tudo que tu entrega é pelo Senhor. E eu sinto essa mesma sensação, sabe? Para tudo. Eu vou te fazer uma pergunta mais pra frente, mas isso que tu falou até agora é sobre identidade e propósito. Quando Jesus ele vai se batizar, né? Antes dele se batizar, na verdade, ele está no deserto e o diabo vai até ele e tenta ele de todas as formas, o que ele necessitava. Era nem o que ele precisava, necessitava. Pão, reino, né? O reino ele já... Né? E aí o diabo ele vai tentando, vai usando artimanhas, só que Cristo ele tinha identidade. Como assim? Ele sabia quem ele era. Eu sou o Filho de Deus. E ele resiste. Quando ele é batizado, o Espírito Santo, né, aparece para ele, Deus, né, e diz, este é meu filho de quem me agrado. E aí Deus está reconhecendo ele como filho e o filho está reconhecendo o pai. Então é tudo sobre identidade. Quando a gente tem identidade, quando a gente está firmado na rocha, a gente tem um princípio. E esse princípio faz a gente ir muito além. E aí você falou algo muito interessante. Tu conhece o Thales Roberto? O cantor Thales Roberto? Sim, sim. Que ele canta a Arjutka Vez, né? Ele tava falando num vídeo, cara, tem uns meses já, eu lembrei agora. Ele diz o seguinte, quando eu era menor, eu vi um cara na TV, ele era muito famoso, cantor famoso. E eu queria ser igual a ele. Só que me aproximando mais de Cristo, Cristo disse pra mim, se você quiser ser igual a ele, eu não vou te escolher. E aí você fica, poxa, mas o cara tá se espelhando em alguém que é grande. Só que aí ele foi entender depois de um tempo. Não é sobre ele ser igual a outra pessoa. É sobre ele ser quem ele é. Deus, ele escolhe a cada um de nós quem nós somos, planta a semente no nosso coração para que a gente consiga cuidar, regar e assim florescer, né? É a parábola da semente. Eu esqueci o nome, cara. Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, né? Sim. É basicamente sobre Mateus. isso. Mateus. Muito bom, cara. E aí me conta, como você faz para conciliar o lado empresário e o lado cristão? Eu sei que é um só, né? Você
Você vive Cristo no seu trabalho, através do seu trabalho, coisas maravilhosas acontecem, mas eu acredito também que há críticas ainda hoje muito fortes. Por exemplo, o cara só quer ganhar dinheiro. Não sei se já chegaram a te confrontar ou de alguma forma, né? Dizer, você tá usando Cristo para ganhar dinheiro, né? Sempre acontece. E aí conta pra gente, cara, como é que você lida com essas coisas? Eu já recebi também uma das críticas que a gente debateu aqui anteriormente, foi isso, né? Não, o cara usa muito o nome de Deus para se promover. Só que é aquilo que a gente já falou. Quando nós sabemos a nossa identidade, os frutos falam por si só. Você não precisa provar. Sim. Jesus, ele nunca necessitou provar nada para ninguém. Os frutos respondiam tudo. Então, o que é que acontece? Nós hoje temos uma vida que, de fato, ela é fora do nosso ambiente de trabalho, né? Existe o João Anderson profissional, por mais que eu exale essa minha natureza de cristão, aonde quer que eu vá, porque é uma ordenância do Senhor, mas, tipo, tem o João Anderson pessoal, tem o João Anderson amigo, tem o João Anderson na igreja, né? Então, eu sei aonde me colocar. Até porque existe situações que a gente não pode generalizar tudo. Não é sobre religião, é sobre o seu posicionamento. Então, eu sei muito bem diferenciar as coisas, né? Aonde eu chego, com quem eu vou falar, porque a gente carrega algo que não é sobre uma religião em si, é sobre o que eu creio em Cristo, né? E eu me dou super bem com pessoas que têm um entendimento de uma outra denominação e está tudo bem com isso, porque cada um tem a crença que acha Sim. que é para ser, né? Mas não é fácil, não é fácil a gente, muitas das vezes, diferenciar algo daquilo que você conduz, né? Mas Deus nos dá a direção e está tudo certo. Cara, eu acho muito lindo isso, porque de forma alguma você fala sobre placa de igreja. Não é sobre placa de igreja, não é sobre religião. É sobre viver Cristo onde a gente tá, né? E, cara, é de admirar mesmo. Né? Existem poucas pessoas hoje no mundo que têm o seu coração em Cristo. E que conseguem tudo. Se a pessoa é fiel no pouco, a gente tava conversando com o Vanderlei no primeiro episódio, ele tem um testemunho muito bacana também. E se o cara ele é fiel no pouco, lá no pouco que ele tem, ele é fiel no muito. Você é testemunha disso. E Cristo ele vai te recompensando de acordo conforme você é obediente. Né? Deus fala que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, a gente vê isso aí em você, né? Porque desde os 8 anos lá, mesmo com suas dificuldades familiar e financeira, já tinha essa mentalidade, mas sempre buscou o reino de Deus em primeiro lugar e foram acrescentadas as coisas, né? Aí, tirando já essa parte de o João Anderson, empreendedor, empresário, CEO, gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre o João Anderson Família. Quem é o João Anderson por trás da vida do empreendedor? Eu tenho um testemunho muito longo, né? Em cima disso, não vou entrar em tantos detalhes, sim, mas a área familiar sempre foi uma área muito conturbada na minha vida, né? Falei algo bem pessoal, quando criança, essa situação que envolvia minha irmã, que foi um período bem complicado na nossa família, né? Porque não é fácil. Sim. Você estar dentro de um ambiente que uma pessoa que você ama está presa em um mundo que é tenebroso, que é o mundo das drogas. Meu pai ele nunca foi presente na minha vida, por mais que eu tenha já dito que ele nunca deixou nos faltar nada, mas ele deixou faltar o que é do mais importante, que era a atenção, o carinho, o amor. Então, por que é que eu estou falando isso? Porque tudo isso gerou muitas feridas na minha vida. Então, eu tive, em um certo tempo, uma dependência emocional gigantesca. Eu tinha a necessidade de mostrar algo para alguém para que aquela pessoa me aceitasse. Porque como eu não tive aceitação dentro da minha casa, pelo meu pai, que geralmente é a sua maior referência, se você pegar, tipo, seu pai era pedreiro, um exemplo, muitas das vezes o filho ia ser pedreiro, porque era a referência dele profissional. Sempre é o pai sempre é referência. E eu não tive uma referência paterna dentro de casa, por conta da ausência dele. E que ausência foi essa, Jonas? O trabalho sempre era em primeiro lugar. Então, quando eu comecei a entrar nesse mundo do empreendedorismo, eu sempre carreguei algo em mim. O trabalho, ele não pode ser problema para os meus filhos. Quando eu tiver um filho, na época eu não tinha um filho, eu tenho que saber diferenciar as coisas.
porque ele não pode ter a visão que o trabalho do pai é um problema. E veio o Miguel. Quando o Miguel veio, hoje eu estou passando por um processo de crescimento dentro da Mr. Joss, de expansão, e requer muita energia. Só que esse final de semana é eu e ele. Eu tracei um final de semana que meu filho ele vai estar incluso em tudo. E eu tenho muita coisa para resolver do projeto da Mr. Joss de Petrolina que está para inaugurar. Mas, cara, eu não abro mão. Eu não abro mão. Se você não está com sua casa em ordem, nada vai estar. Nada vai estar. Então, eu aprendi isso. Porque o Miguel ele é fruto de um outro relacionamento. E por eu não ter tido o entendimento que eu tenho hoje, essa minha casa, ela não teve a ordem que ela deveria. Então, isso gerou algo na minha vida. Uma série de consequências. Só que hoje eu tenho uma excelente mulher ao meu lado, né, que é a Lara, uma cara serva de Deus, me ajuda no projeto da Mr. Jots. É, assim, uma auxiliadora de fato na criação do meu filho. Então, o João Anderson, família de hoje, se eu pudesse ter uma conversa bem séria com o João Anderson do passado, agora, cara, eu acho que ia durar um ano todo, porque ia ser uma conversa. Porque hoje eu entendo que, de fato, cara, a família não há negociação. Não há. Não adianta você ganhar milhões, bilhões, seja lá, e sua família está desestruturada. Não adianta. Então, hoje foi um dia tenso. Tenso que eu falo de correria, graças a Deus. A gente lançou a Black da Mr. Jots. Foi uma... Cara, nós não paramos. Graças a Deus. Mas, tipo, já nós vamos estar ali com meu filho. Nenhum momento que eu não negocio. Eu posso estar o mais cansado que for. Então, para mim, família hoje é inegociável. É tudo. Antes da gente ir para o próximo bloco, cara, eu quero te fazer uma pergunta. Tem tudo a ver com fé também. Né? Quais práticas tu adota diariamente para se manter firme? Eu trouxe uma prática para a minha vida que eu chamo ela de triângulo do crescimento. Isso foi eu que denominei, né? Só que essa denominação que eu criei para mim, ela já vem de ensinamentos, né? É como se fosse um pilar de 3 pontos, que é espírito, mente e corpo. Então, minha rotina hoje, ela começa por volta de 4h50, 5 horas da manhã. Eu só saio de casa depois que eu entrego a Deus aquele dia. Então, eu já começo alimentando o meu espírito. Meu organismo ele tem a necessidade de ser aquecido no início do dia. Então, minha prática de atividade física já é no primeiro horário ali do dia. Então, eu aqueço meu espírito, aqueço meu corpo para depois eu começar a trabalhar. Meu dia é diferente. Ah, Jonas, todo dia é essa sequência? Não, mas a grande maioria das vezes é porque sempre vai ter uma intercorrência ou outra, mas a minha prática é essa. E isso tem feito uma total diferença na minha vida. Então, hoje eu adoto princípios que são inegociáveis, que é essas 3 áreas, espírito, mente e corpo. Eu trabalho esses 3 pilares, um unificando ao outro. Se você não tem uma mente sadia, você também não vai conseguir produzir. E a geração de hoje tem uma mentalidade fraca. Tem uma mentalidade que não aguenta lidar com pressão. Tem uma mentalidade que não aguenta lidar, que não consegue lidar com ordenâncias, com submissões. Então, tipo, o cara tem que estar com a mente em dias, entendeu? Então, hoje eu trabalho essas 3 áreas na minha vida e todo dia é uma fase nova, né? Todo dia é uma fase nova. A fase que eu estou hoje, eu já venci lá de trás. Mas quanto mais você sobe de nível, mais essas áreas elas têm que estar sendo aprimoradas, porque a pressão é maior. Hoje mesmo eu estava, cara, que pressão, porque a gente passando por o dia bem corrido hoje, eu tendo que administrar uma obra que está a 400 quilômetros de distância daqui, aí coleção de final de ano que está sendo finalizada, aí familiar, porque, meu irmão, é tanta informação ao mesmo tempo, que se você não tiver com a mente sã, meu irmão, o cara vai para trás. Tu também serve na igreja, né? Sirvo, que é um dos pré-requisitos do Legendários. A gente já vai entrar agora nesse tema, Sobre né? os Legendários, quer dizer que você participou dos Legendários, você está aí há 5 anos, conta pra gente como é que é lá. Na verdade, 5 tops. 5. É assim. O Legendários, ele é um movimento que não é sobre religião, né? Ele é muito atacado. É um movimento que envolve homens que trabalham justamente essas 3 áreas.
muito, muito profunda. Espírito, mente e corpo. O homem ele é triturado, ele é forjado no mais alto nível de performance nessas 3 áreas, quando você participa do Legendários. Quem é legendário sabe do que eu estou falando. Espiritual, mental e no seu vigor físico. Cara, isso é muito parecido com o que a gente acabou de falar sobre Jesus no deserto, né? Ali ele Literalmente nós vamos ao deserto. Posso lhe dizer isso. Então, o Legendários ele não é sobre placa de igreja, ele não é sobre religião, ele não é sobre isso. Mas ele é sobre um movimento que reúne homens para transformá-los em suas melhores versões. Por que é que eu me identifiquei bastante? Porque é algo que eu já carrego, né? Então, quando eu participei a primeira vez, e eu fui muito impactado. No Legendários eu curei feridas, no Legendários eu fortaleci minha fé, no Legendários eu tive a minha maior experiência com Deus, no Legendários eu vi vidas ser transformadas, não só a minha, mas outras. Então eu me identifiquei muito com o projeto, com o movimento. Então hoje eu sou um ativista, né? Quando você sobe a sua montanha, você está apto a servir, mediante o treinamento que tem. Então, eu tenho 5 montanhas. Das 5 montanhas, uma foi a minha como subindo ali pela primeira vez. E as outras 4 servindo. E é como assim, uma sede insaciável. Você sempre quer mais. Porque, cara, é algo de fato sobrenatural. Quanto mais você vê e vivencia aquilo, vendo homens sendo transformados, homens sendo restaurados, homens chegando de uma forma e saindo de outra, você quer estar ali cada vez mais naquele ambiente, né? E o Legendários ele veio justamente numa fase muito delicada da minha vida, que ainda tinha uma confusão de identidade, né? Por mais que eu já tivesse... Como conheceu os Legendários? Foi uma indicação? Ou... Na verdade, eu vou ser bem sincero, o Legendários ele acabou ganhando uma certa visibilidade. Sim. Porque alguns artistas começaram a fazer, né? É um movimento que já tem há mais de 10 anos, né? Começou na Guatemala, chegou no Brasil há 8 anos atrás. Hoje o Brasil é o país que tem mais legendários no mundo, né? Então, eu tinha uma curiosidade. Cara, eu quero saber o que é que acontece nisso. E por preparação de Deus, na primeira edição do Ceará, que acabou em menos de 5 minutos as inscrições, eu consegui a minha. Tu foi sozinho, sem nenhum amigo? Não, foi eu e mais 3. Foram só 4 daqui da nossa região. Eu consegui a minha e mais 3 amigos conseguiu a deles. E saiu nós aqui com a cara e a coragem. Sem saber o que era, só na curiosidade. A primeira edição foi aqui no Ceará, mas foi Fortaleza. Fortaleza, né? Fortaleza. E quando a gente chega naquele ambiente e vê o que de fato é, cara... É o que eu falei, foi minha maior experiência de vida e principalmente espiritual. Nós que buscamos assim ser pessoas melhores naquilo que a gente faz, eu aconselho, façam. Não é sobre religião, não é sobre um movimento, uma modinha, não, é transformador. Eu falo porque o João Anderson de 6 meses atrás é outro completamente diferente depois que eu permiti as vivências que eu tive lá dentro fazer parte do meu dia a dia, porque também é sobre uma permissão e sobre uma decisão sua. Tem isso também. A gente costuma dizer que a montanha é quando a gente desce dela. É todos os dias. Se eu não colocar em prática aquilo que eu aprendi lá, nada muda. Nada muda. Tem alguma história que tu consegue contar pra gente? História engraçada? Um perrengue que tu passou? Lá? É. Ah, tem. Eu posso contar essa. Lá a gente tem um lema que o que acontece na montanha fica na montanha. Mas, tipo, eu tive a oportunidade de ir com o meu pastor, né? E quando ele foi no top que a gente subiu, ele estava muito pesado. Agora, pesado. Para você ter ideia, foi uma virada de chave na mente dele. Hoje ele está 20 quilos mais magro. Depois do Legendário. É aquilo que eu falei, trabalha muito forte. É você levando o seu corpo. A mentalidade. Tipo, ele mudou a vida. Porque quando você é gordo aqui. Os seus atos da sua mente faz com que você tenha uma vida gorda. Quando você tem uma mentalidade fraca, cara, eu não consigo crescer na vida. Você segura.
É uma crença que você bota aqui. Primeiro você trabalha a sua mente. Então lá você vai aprender essas vivências, que vai mudar a sua mentalidade nessas 3 áreas. Então, quando a gente estava lá, teve uma hora que ela olhou para mim assim e disse assim, cara, como é que tu faz eu vim bater aqui? Porque nos primeiros horas nada faz sentido. Nada faz sentido. Cara, você fica buscando. Por quê? Porque depois é que a ficha vai caindo. Então a gente passou por uma situação lá que foi muito engraçada, que envolvia ele olhou para mim assim e disse, bicho, eu vou me embora. Eu não Deve vou ter ficar pensado, aqui. pai, por que eu saí de casa? Eu não vou ficar aqui, não, pastor, calma e tal. E o que aconteceu assim, o que gerou foi algo muito engraçado. Aí nesse ponto eu não posso falar, que eu vou falar algo que só acontece na montanha, né? Mas assim, cara, além dos perrengues engraçados, mas você vê homens ali sendo quebrantados. Eu, particularmente, sou muito mole para chorar. Eu sou um cara que eu sou chorão mesmo. Você é um cara quebrantado. Eu sou. Eu, assim, Deus, ele, de fato, ele colocou esse no meu coração. Cara, eu choro com o vento. E pode estar quem for do meu lado. Se eu tiver com vontade de chorar, eu choro e não estou nem aí. Entendeu? Cara, qual o teu livro preferido da Bíblia? Cara, eu gosto muito dos evangelhos, né? Mas eu, assim, o Provérbios fala muito comigo. Porque são conselhos de um homem muito sábio chamado Salomão, que quando você, de fato, consegue interpretar aquilo como vivência de vida, cara, é uma mudança da água para o vinho. Então, eu me identifico muito. Eu já li bem, acho que mais de 10 vezes Provérbios, porque eu medito muito naqueles ensinamentos, sabe? Então, Provérbios, ele fala muito comigo. Sempre é um entendimento diferente, né? Quanto mais você lê e repete... Se renova, né? Todo isso. dia. E o Coisa teu? diferente. O meu? É. Mateus. Eu gosto Mateus, muito do livro. primeiro. Porque acompanha toda a trajetória de Cristo também. Várias parábolas. Toda a trajetória dos discípulos de Cristo. Então, é um dos livros que eu mais gosto de Mateus. Cara, eu acho maravilhoso Salmos. 1 Samuel eu também gosto muito. É profundo. Cara, Salmos é maravilhoso. É tão impressionante você ver um rapaz, o mais improvável. Você falou dos loucos, né? É uma coisa louca. Louca para quem é desse mundo, tem um coração desse mundo. Lá no apóstolo Paulo, ele vai dizer, Deus usa os loucos para confundir os sábios. Usou Davi. Cara, Davi é um homem que louvava ao Senhor desde pequeno. Já era pastor, então ele já cuidava, né, ali de seres vivos. E o mais impressionante, cara, é que ele tinha o seu coração quebrantado. E sabe qual é o detalhe? Que há pouco tempo eu vim perceber, Johnson. Nos Salmos, você vê o Davi. Uma hora ele está ali sanguíneo, colérico. Ele, que o Senhor destrua os meus inimigos, que o Senhor mate eles e faça isso e aquilo. Né? Derrube eles no pó da morte. Você vê, caramba, o Davi falando isso, sou muito Senhor. E aí depois, mas o Senhor, a força do meu coração, me era para sempre. Ele já se quebranta. Ele se quebranta. Mas algo impressionante, cara, dentro dessa interpretação, é que ele tinha intimidade com Deus para falar tudo. Uhum. Hoje, sinceridade. Hoje, às vezes, nós cometemos o erro de falar somente o que queremos. Somente Senhor me abençoe. Senhor, eu preciso. Mas nunca a intimidade, a sinceridade. Uhum. Né? E Salomão também carregou muito disso. Né? Muito disso dele. Mas vamos lá, cara. Ping-pong. Conta pra gente, teu maior sonho. Cara, eu sou tão sonhador, bicho. Lista aí, teu 10 sonhos. Não, tem muitos. Mas meu maior sonho mesmo, posso ser sincero, Pode. É morar no céu. Ó, tá ao lado do Senhor. É conseguir minha salvação. Porque eu sei que aqui é só uma passagem. Meu maior sonho é conseguir minha salvação. É meu maior sonho. Amém, cara. Seu maior medo. Eu não vou dizer que é perder minha salvação, não. Mas eu vou dizer que meu maior medo. Meu maior medo. Como eu falo que família é inegociável, meu maior medo é perder essa essência que Deus colocou no meu coração da família, sabe? Todos os dias eu acordo assim, todos os dias não, vou estar generalizando, mas eu tenho uma prática de olhar no espelho e ver quem eu sou hoje. E meu maior medo é dizer assim, cara, eu não posso ser quem eu era mais. Porque na nossa natureza humana,
O homem, o velho homem, muitas das vezes ele quer se levantar. Ele quer startar de novo, sabe? Porque a carne ela não se converte, quem converte é o espírito. Isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: andai sempre em espírito, porque o espírito prevalece a carne. A carne ela não se converte. Os desejos carnais do homem, ele vai sempre existir. Mas quando você está em espírito, você doma ela, a carne. Então, meu maior medo é, tipo, eu sei quem eu sou hoje, é que esse João Anderson lá do passado, ele seja despertado de novo, sabe? Então eu vigio muito em relação a isso. A Bíblia diz que a gente tem que orar e vigiar, então eu vigio muito isso, porque eu sei o que eu passei lá atrás com o João Anderson do passado, que envolve tudo, negócio, família, espiritualidade, aquilo que eu prezo. Então meu maior medo é que esse antigo João Anderson seja despertado de novo e passe a viver. Então eu tenho muita prudência nisso, sabe? Bom, bom, cara. Porque se ele for despertado, eu perco minha salvação. Então, E se o sonho comunica. vai embora. Qual é o teu filme preferido? Cara, eu gosto muito de filme baseado em fatos reais. Eu não sou fã de ficção científica. Eu nunca sentei para assistir um filme de terror. Não gosto. Tudo que gera negatividade em mim, eu corro longe. Diz um filme aí baseado. Agora, um filme baseado em fatos reais que falou muito comigo, 100 metros. 100 metros? Não sei se vocês já assistiram. Não. Assista. Ele é de ação? Não, ele é uma história de um cara que ele tinha esclerose múltipla de órgãos. Cara, um baita empresário, milionário, e descobre uma doença que era incurável. Que ele ia perdendo os movimentos das pernas, dos braços, a sua vida. Ele sabia que a vida dele aos poucos ia acabar, porque ela vai dessa forma, você vai perdendo os movimentos até morrer. E ele, mediante esse diagnóstico, ele se tranca e começa a perceber que tudo aquilo que ele tinha construído era em vão, porque a casa dele estava destruída, o relacionamento com a esposa, e ali ele começa a restaurar. Ele não falava com o sogro dele e tal. Foi o que você disse, né? Se em casa não estiver bem... Aí ele começa a restaurar o relacionamento com o sogro dele é educador físico, e ele disse assim, eu quero fazer um triatlo. Antes que eu morra, eu quero fazer um triatlo. Por que 100 metros? Que a 100 metros da linha de chegada ele quase não conseguia. E aí ele terminou se rastejando mesmo, sabe? Aí é um filme que fala muito sobre superação, sobre perdão, sobre espiritualidade, sobre empreendedorismo, é uma mescla de tudo. E é um filme que eu não conheci, e quando eu assisti, cara, foi chorando do início ao fim. Tu já assistiu The Chosen? Já. Tu acompanha? Já. Todas as temporadas, na verdade, tá na quinta, né? Então eu já parei na quarta. Vai pra sexta agora. Lançou só um pedaço, mas foi no cinema. Aí tá Foi, não, passado. já lançou o restante já. Já? Já. Aí próximo ano é a sexta temporada, onde ele vai É ser muito crucificado. forte também. Isso, É muito é, forte. É, também. cara, você vê que é bem genuíno, né? A entrega dos atores e Mas tudo. esse filme 100 metros assim, eu Muito bom. super indico. Vai pra minha lista. Um lugar de lazer que você gostaria de passar aqui no Cariri, às vezes, com a família, ou até mesmo só, às vezes, com os amigos. Cara, por incrível que pareça, eu gosto muito de correr. Minha atividade esportiva é a corrida, para mim. Eu já vi um anúncio teu realmente falando que é de corrida, né? Que é de Juazeiro, se não me engano. Né? É. O pessoal a concentração. Uhum. Eu vi um anúncio. Eu gosto muito de correr. A corrida, para mim, é uma terapia. Então, quando eu vou para aquela chapada, nós temos uma área aqui que muitas das pessoas da região não valoriza. Nós temos um oásis aqui lindo, cara. Então, agora mesmo, minha lua de mel foi na chapada. Porque como nós estamos num processo de trabalho pegado, disse, nós vamos casar, mas nossa lua de mel vai ser só em janeiro. Porque o foco aqui é estar sendo trabalho, não tem como se ausentar. E ela eu assino embaixo. Então, para não passar perdida, a gente passou uma noite só naquela Soldadinho do Araripe, que é ali no Arajara. Muito bonito ali. Cara, eu amo a nossa região, Bonito. né? Então, eu amo essa chapada porque eu gosto de correr lá, eu gosto de ter lazer lá com a minha família. Lá eu me desprendo, muitas das vezes quando eu vou para lá, desligo meu telefone, me conecto com o senhor, a gente faz piquenique com o pessoal da igreja, levo o violão. Então, a Chapada do Araripe, em um contexto geral, é o meu refúgio aqui na região. Também, cara. Então, prazer lhe conhecer, João. Você já lhe vi muitas vezes, você já conheceu a nossa igreja, eu já fui lá na Apostólica algumas vezes também visitar. E é muito bom ver um cara que nem você, que teve suas dificuldades na sua infância,
mas hoje é um exemplo de pai, é um exemplo de ser cristão. A gente vê que Cristo vive em você. Amém. Então, que Deus Amém. lhe abençoe, que Ele faça resplandecer sobre você a glória dele, em nome do Senhor Cada Jesus. vez mais, em nome de Jesus. Então, Foi um prazer, João, também conhecer o João, empreendedor e familiar que eu não conhecia. Foi bom. Esse podcast vai ser muito produtivo e creio que muitas pessoas também, né, vão se espelhar também, ter uma parte da mudança da vida, um início de mudança com seu conto aqui. E vai vir mais episódio também, né, para contar mais que é muito assunto, muita aprendizagem, muita experiência para compartilhar. O prazer foi meu, né? Como eu falei no início, fiquei muito feliz com o convite. E algumas pessoas podem se perguntar, né? Começaram a falar de empreendedorismo, falamos bastante, mas se a gente olhar aqui, nós colocamos muito Deus na nossa mesa, né? Mas sabe por quê? Que era o que eu queria deixar bem claro. De nada adianta você construir palácios, castelos, e você não ter uma vida que tenha sentido. Uma vida sem sentido, ela é totalmente vazia. Você pode ter o que você tiver. Mas quando você acha o seu sentido, e o seu sentido não é em coisas, Deus nos deu o poder sobre as coisas. Nós temos o poder em nossas mãos de dominar elas. Está lá em Gênesis. Mas muitas das vezes as coisas estão nos dominando. Então, quando a gente fala em um ambiente desse, de empreendedorismo, é para estartar vocês que nada adianta vocês ter inúmeras coisas, como eu muitas das vezes já avisei isso, mas quando você não tem um propósito de vida estruturado em Cristo, seja qual for sua religião, cara, de nada adianta. Então hoje, de fato, eu vivencio isso. Eu fiz uma oração, uma vez eu fiz uma oração muito forte, e eu acho que para me fazer ela hoje era meio dolorosa, porque a Bíblia diz que quando a gente pede em oração, o Senhor é aquele que nos concede. Eu disse assim, Deus, se for para me envergonhar o teu evangelho, que o Senhor me tire a vida, antes que isso aconteça. Então, cara, essa oração está aqui direto. Então, eu hoje busco isso, dentro dos meus negócios, na minha família, no meu servir, não envergonhar a obra do Senhor, porque eu prefiro 1000 vezes que Ele tire minha vida antes que eu envergonhe Ele. Então, muito obrigado, muito forte, né, que a gente possa ter inúmeros outros momentos de debater sobre empreendedorismo, sobre família, sobre Cristo, enfim, estou à disposição e eu creio que é um início de uma grande jornada desse InsiCast que já é sucesso. Isso aí, Show, cara, é só o começo. bom. Muito bom. Então é isso, pessoal. A gente vem encerrando nosso episódio aqui. Obrigado por você ter assistido até agora. As redes sociais do Johnson vai estar aqui embaixo, da loja dele também. Já vai lá, já garante sua roupa. Olha, é uma experiência que você não pode perder. Nos acompanhe nas redes sociais, tá bom? Se inscreve, compartilha, escreve o que você achou nos comentários aqui desse episódio. Então, não perde, vem com a gente. Até a próxima. Convido a vocês a ficar agora ligadinhos para conferir o trailer do próximo episódio.